Olá, seja bem-vindo à nossa live missionária do Message School of Evangelism. Nós estamos aqui, eu e o Maurício, em Manchester, e temos uma programação muito especial preparada com uma série de atividades, testemunhos, histórias de muita coisa que Deus tem feito aqui e na vida dos estudantes que estão aqui. O Message School of Evangelism é uma escola que tem gente do mundo inteiro que vem passar aqui um ano em Manchester para preparar-se para fazer missão e evangelismo. Eu sou o Albert, sou um aqui dos líderes do curso e é uma alegria ter você aqui conosco neste programa preparado especialmente para que você possa juntar-se e participar também daquilo que nós estamos fazendo como escola e vamos fazer ainda este ano. Maurício, pode falar para nós um pouco mais sobre o programa? O que nós temos hoje preparado e que está por vir? Claro, excelente. Olha, nos próximos 30 minutos você vai acompanhar aqui com a gente sobre os alunos, como o Albert falou aqui, são internacionais também, temos muitos brasileiros e garanto que você vai se divertir com a gente aqui. Vamos ter performance, apresentações, os nossos times, explicar como é que funciona, por que nossos times foram divididos assim e para onde vamos também, né? Que vamos ter viagens missionárias acompanhadas com os nossos líderes também, e é isso aí, vai ser muito divertido. E amados, nós precisamos lembrar que missão, como diz uma velha frase, se faz com os joelhos daqueles que oram, se faz com aqueles que contribuem, semeiam e também com aqueles que vão. Nós aqui na escola, a gente tem uma série de estudantes que aceitaram o chamado de vir, estão aqui, estão vivendo em missão e vivendo em evangelismo, fazendo evangelismo, mas nós precisamos também do apoio de toda a igreja. Precisamos daqueles que se levantam como intercessores, cobrem-nos em oração, estão sempre ali na brecha pelo povo de Deus e para que a obra não pare, continue avançando e também contribuem. Nós aí teremos este ano uma viagem para a Alemanha e também para o Quênia e nós estamos levantando recursos para isso. Por isso segue aqui o Pix e também o nosso QR Code, se você quiser desde já participar durante toda a programação, vai estar aqui disponível para você. E por favor, junte-se como corpo de Cristo e vamos juntos aqui avançar em missão em nome de Jesus. Assista esse vídeo para saber mais sobre a nossa escola. Quer entender o Evangelho com mais profundidade, crescer na fé e aprender o que significa oferecer esperança a um mundo em necessidade? Então junte-se a nós por 10 meses para um tempo que mudará a sua vida. O Message School of Evangelism te desafiará a ter um coração voltado para aqueles que ainda não conhecem Jesus e a desenvolver sua capacidade de anunciar e viver o Evangelho. Com sede em Manchester, na Inglaterra, seu tempo no MSI irá equipá-lo, encorajá-lo e capacitá-lo a compartilhar as boas novas de Jesus com ousadia e clareza, onde quer que o chamado de Deus o leve. Você receberá ensinamentos impactantes de tutores experientes do The Message Trust e de nossos parceiros ao redor do mundo, treinando e encorajando você a viver uma vida de adoração através da missão da igreja local, colocando em prática tudo o que aprendemos à medida que levamos o Evangelho às ruas, escolas, prisões e comunidades locais em todo o Reino Unido e além. Message School of Evangelism, porque não nos envergonhamos do Evangelho. Visite o nosso website para saber mais informações e inscreva-se hoje. Aqui na escola nós temos inúmeras histórias daquilo que Deus tem feito. Nós estamos aqui hoje com a Renata, com a Debs, com a Maria. Elas aí são de várias partes do Brasil. E é fantástico as histórias daquilo que Deus tem feito. E nós vamos ouvir um pouco da história, do testemunho. E vamos começar com você, Renata. Você podia contar para nós um pouco sobre o que você tem visto Deus fazer e quais lugares aí você tem tido atividades e serviço? Uma atividade que foi muito no meu coração e eu creio que nos demais que estavam ali comigo foi na nossa atividade com os moradores de rua. No centro de Manchester tem um projeto que é incrível, que chama Barnabas, e ali nós tivemos a experiência então de estar orando por aquele projeto. Eu creio que realmente assim é um projeto de fé nas pessoas e fé em Deus. Ali nós também fomos nas ruas, né? Nós tínhamos o nosso momento de oração, o momento de ir para as ruas, para estar ali falando com os moradores
moradores de rua, orando por eles e também convidando para que eles fizessem parte do projeto e eles recebessem a assistência necessária. Durante também o momento que eles iam para o projeto, tínhamos um momento com Deus, onde eles recebiam a palavra e realmente Deus fez grandes coisas ali, no nosso coração também e no coração deles, foi extraordinário. É fantástica as experiências nas várias atividades que nós temos. Tem ministério nas prisões, ministérios nas escolas, é tão diversificado e parte da nossa escola é justamente dar aos alunos a oportunidade de servir em vários lugares diferentes, em vários ministérios diferentes, para que eles possam fazer um test drive missionário, de certa maneira, né? Mas a ideia é que possam aprender, conhecer, se envolver com gente que está servindo e ali em ministérios impactantes e relevantes, justamente para poder experimentar um pouco do que Deus tem feito. E é fantástico mesmo, né, Renato? Ver os moradores de rua ali sendo tocados e ministrados. E você, Debs, o que você conta para nós sobre as suas atividades, o seu prático e o que você tem visto aí de Deus fazer e tudo mais? Esse último termo, então, a gente esteve, eu com alguns outros amigos, a gente esteve no que a gente chama de um Youth Club, que é tipo um clube mais para adolescentes mesmo e jovens, e foi muito divertido porque é uma coisa bem descontraída, porque o nosso trabalho é esse primeiro contato com eles, passar tempo com eles, desenvolver relacionamento e tudo mais. E foi muito interessante porque eu cheguei lá, claro, né, achando que eu ia falar inglês o tempo inteiro, como é de se esperar, mas aí eu me deparei com um monte de português, e aí então a gente passava tempo jogando Uno, conversando em português, que é a nossa língua materna, então eles se sentiram mais à vontade, eu me senti mais à vontade. Claro que a gente tinha outros adolescentes e jovens, né, que a língua primária mesmo era o inglês, mas foi divertido poder ter esse tempo com eles, porque a gente teve então essa troca de experiência, e muitos deles, o que eu vi assim do comecinho pra cá, de diferente, é que muitos deles eles tinham essa visão da igreja de uma coisa meio chata, de uma coisa meio parada e tal. E aí no final a gente pôde mostrar pra eles algumas músicas que o The Message desenvolve também com as bandas que a gente tem. Eles também são muito chegados em produção musical, então a gente teve essa troca de experiência. A gente pode mostrar, tipo assim, não, a gente é crente, mas a gente se diverte, a gente é feliz, tem esse cristianismo que realmente traz alegria. E foi muito divertido poder ver como a cabeça deles mudou realmente, como a gente conseguiu construir um relacionamento. E essa foi, de longe, a melhor coisa do meu prático. Legal. Nós lidamos e nos relacionamos com vários tipos de igrejas, vários tipos de tradições, e temos os anglicanos, das igrejas mais avivadas, pentecostais, e é fantástico justamente a gente ver o corpo de Cristo trabalhando e os alunos, vocês aí, participando de vários tipos de ministérios. Então é bacana demais essa experiência também, de ver não só um tipo de igreja, mas vários tipos de igreja e como que Deus vai fazendo aqui ali, né? Maria, nós sabemos que uma das partes que é bem desafiadora para nós e para os alunos é justamente evangelismo de rua, onde nós vamos às ruas, vamos ali, nos lançamos ao evangelismo, e a gente tem visto coisas fantásticas acontecer nesses momentos de evangelismo. Você podia contar para nós um pouco sobre a sua experiência no evangelismo de rua? Sim, para mim o evangelismo nas ruas é algo totalmente novo, eu nunca fiz isso na minha vida. E eu estava um pouco insegura em relação à língua, em relação à cultura, como que eu irei abordar essas pessoas, como que eu irei falar de Jesus para essas pessoas que eu nem conheço. Mas aqui na escola de evangelismo a gente é preparado, a gente é treinado, eles dão algumas técnicas para a gente abordar pessoas e também compartilhar o evangelho de uma forma mais prática e fácil de entender. Então, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive. Um dia eu fui com outra estudante no ponto de ônibus e encontramos uma senhora e nós começamos a compartilhar, evangelizar para ela. A gente gastou aproximadamente uns 3 minutos falando com essa pessoa e no final ela falou que também era evangélica. E tinha um cara atrás da gente e ele estava escutando tudo aquilo que a gente estava falando e falando sobre Deus. E ele se interessou pelo assunto. E essa senhora, ela chamou ele também para a gente orar junto. Então, foi uma experiência assim de que às vezes a gente tenta fazer algo com as nossas forças, mas quem faz é Deus, é a presença de Deus que faz com que o ambiente mude. E eu percebi que
conforme a gente vai para as ruas, conforme a gente compartilha as boas novas de Jesus, as pessoas são mudadas, elas são transformadas e a gente vê isso na prática mesmo. É isso. Gente, é maravilhoso quando a gente vê Deus movendo, fazendo. Essas histórias não são apenas daqueles que vão. A gente que vai, eu já sou missionário há alguns anos, e muitas vezes a gente pensa que a história, o mérito é apenas daqueles que vão, mas a verdade é que o mérito é do corpo de Cristo. Eu lembro que enquanto eu fazia missão, eu só podia fazer missão porque justamente tinha gente guardando as minhas costas, orando, contribuindo. E eu sei que vários dos estudantes que estão aqui, familiares, amigos, igrejas que estão por detrás desses estudantes, orando, contribuindo. E é fantástico a gente poder olhar para trás e ver que isso não é apenas a história da Maria, da Debs, da Renata, mas também a história de vocês, porque se não fosse a igreja, se não fosse as famílias, se não fossem os amigos, isso não poderia acontecer. E no corpo de Cristo é assim como eu já mencionei antes, se uma parte, um membro se regozija, todo o corpo se regozija, todo o corpo se alegra. Isso deve ser uma verdade para nós como igreja e povo de Deus. Aí muitas coisas estão por acontecer agora na terceira parte da escola, né, pessoal? E muito disso em termos das viagens e dos muitos testemunhos que aí estão para vir e das histórias de salvação que a gente vai aí ouvir mais adiante, elas também virão como fruto seu, que vai estar contribuindo, apoiando, orando por esse projeto. Por isso, continue aí ajudando, apoiando. Nós estamos levantando fundos e que você também fique conosco para saber mais dessas histórias que a gente vai ouvir ainda mais que o Senhor vai fazer. Nós vamos ter agora uma performance de um grupo aqui nosso do Reino Unido. Então, fica ligado para essa apresentação. Check, let me show you how my heart aches. Let me walk you through a corridor of heartbreak. From a world that's fallen and twisted, but you can make a change with your calling and gifting. Wish that I could go back, wipe away my blindness and ignorance, and speak to myself through the wickedness. Cause if I would have caught this revelation more early, the impact of many more lives could be different. Ashamed of the resume I've worn as a badge, I'm awake to the fact you've gone to war for the cash. But I'm tired of seeing kids being raised by their nana, cause mum's getting wired and dad's getting bladdered. I'm tired of seeing mums getting left to play the father's role, passing off them kids into care that they can't control. Patterns gotta change, cycles gotta die. I do this for the generation fighting to survive. Living in a broken world where everything falls apart. Seems like everything stops before it even gets a chance to start. Man, I wanna see a change right now, right now. I wanna see a change right now, right now. Some people say it's gonna stay the same, but you could be the change right now, right now. Heart and soul giving nothing less. Sold out for the cause now. I'm giving it my all till there's nothing left. I put my all into them all out. Heart and soul giving nothing less. Sold out for the cause now. I'm giving it my all till there's nothing left. I put my all into them all out. I see a homeless man laying on the corner, begging for some change and praying he'd get warmer. A young thug on the street shot in the right, and the ladies behind the station that sell the bodies at night. Oh, the single mum whose life just gets harder. See a little man growing up with no father. The alcoholic who's been beating his wife, and a crackhead twitching cause he's feeling the pipe, needing the light. Yeah, man, I'll be locked up in a prison. Yeah, I'll go back to the same box who rocks up in a kitchen, and the kids need some food. Run right round his streets thinking when will it change? I'm brained out of my knees. Oh Lord, bit enough. Hated for the time, feel like I never did enough. I ain't giving up, patterns gotta change, cycles gotta die. I do this for the generation fighting to survive. Living in a broken world where everything falls apart. Seems like everything stops before it even gets a chance to start. Man, I wanna see a change right now, right now. I wanna see a change right now, right now. Some people say it's gonna stay the same, but you could be the change right now, right now. Let's get it, come on. 1, 2, 1, 2, 3, go. High soul giving nothing less. Sold out for this cause now. I'm giving it my all till there's nothing left. I put my all into them all out. High soul giving nothing less. Sold out for the
Uau, que apresentação maravilhosa. Eu não sei vocês aí de casa, mas aqui a gente estava vibrando. E aí, vocês gostaram? Bastante, bastante. Muito bom. Então, aqui a gente vai estar falando um pouco mais sobre os times que vão ser enviados. Para quem não sabe, meu nome é Esté, eu sou piauiense, tenho 21 anos. E tô aqui com um dos times que eu faço, tenho o privilégio de fazer parte, é o time Reverse. E eu vou estar fazendo umas perguntas agora que eles vão estar respondendo aqui pra gente. Esse aqui é o Moisés. Olá. Essa aqui é a Ana, Everton e lá na ponta o Christian. Christian é da Alemanha, mas tem um coração brasileiro. Então a gente já se sente em casa. Então, a primeira pergunta, Moisés, você pode explicar um pouco pra gente sobre os times e o que a gente vai estar fazendo nesse terceiro trimestre? Sim. Bom, os times, nossos mission teams, são pequenos grupos, né, compostos por 6 integrantes. E esses grupos são independentes em suas missões, né? Eles vão estar desenvolvendo conteúdo para a apresentação. E como isso vai funcionar nesse terceiro termo, é que esses times estarão viajando pelo Reino Unido, tá? Eles viajarão pelo Reino Unido, fazendo missões como visitas em escolas e apresentações, visitas em presídios, estaremos fazendo evangelismo de rua, e também essas missões acontecerão fora, 2 missões internacionais, uma acontecerá na Alemanha e uma outra no Quênia. Então esses pequenos grupos estarão espalhados pelo Reino Unido, na Alemanha e no Quênia fazendo essas missões. Então, como vocês viram aí, muitos times vão ser enviados e um desses times é o time Reverse, o nosso time. Então, Ana, você poderia estar explicando um pouco para o pessoal de casa por que do nome Reverse e o que seria mais ou menos em português para eles entenderem melhor. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. O nosso time se chama Reverse, que em português significaria reverter ou reverso. E a gente escolheu esse nome porque ele dá uma ideia de uma mudança de direção. E enquanto cristãos, nós acreditamos que todos nós nascemos num mundo quebrado e estávamos seguindo os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos e planos e fazendo a nossa vontade, dando as costas para Deus. Mas que quando Ele entra na nossa história, Ele muda totalmente a direção que nós estávamos seguindo antes. E todos nós aqui nesse lugar, nesse grupo e nessa escola, em algum momento encontramos esse Jesus que mudou completamente a direção das nossas vidas. Uau, que dizer disso, muito verdade, uau. E é isso, a gente está muito feliz de poder levar o evangelho dessa maneira, de contando a nossa própria história, né? E agora a gente tem também aqui a honra de ter um peruano no nosso time, que entende português, mas ele vai estar falando em espanhol. E, na verdade, o Everton nasceu no Brasil, não é, Everton? Sim, de Londrina. Sim, aí, tá vendo? Todo mundo aqui já tem um coração brasileiro. Então fala um pouco pra gente o que você tá animado sobre esse período de missão, sobre as coisas que a gente vai fazer. Estou emocionado de ir a los colegios a practicar el evangelio, también a las calles y por supuesto a las iglesias. Então, como vocês ouviram aí, a gente tem muita expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer. Então, a gente queria te encorajar também aí de casa para fazer parte disso com a gente, para ser nossos parceiros em missões. A gente precisa da sua ajuda. Então, primeiro intercedendo e também contribuindo financeiramente. Então, vai ter aqui alguns links que vocês vão poder acessar para poder contribuir. A gente precisa atingir nossa meta para poder os times serem enviados para a Quênia e para a Alemanha. Então, a nossa viagem já vai ser internacional, já vai ser no mês que vem, em maio. Então, a gente precisa de você, a gente está contando com você e queria te encorajar a fazer parte disso com a gente. Também sobre o time Reverse, se vocês quiserem acompanhar mais sobre o que a gente vai estar fazendo como um time, também sobre os testemunhos ou até mesmo ajudar o nosso time a arrecadar fundos para as missões. Vai estar aqui também o link e o nome do nosso Instagram é reverse.msc. Então vocês podem estar ligados que Deus vai fazer muitas coisas. Ana? Todos nós fazemos parte de uma organização cristã chamada The Message Trust, que tem como objetivo compartilhar o evangelho e alcançar aquelas vidas que ainda não conhecem a Jesus. Dentro dessa organização, nós temos diversos departamentos que cuidam de diferentes áreas. E um desses departamentos é o Advance, que tem como o principal objetivo capacitar igrejas para evangelismo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Advance, fica ligado nesse próximo vídeo.
O grupo de avanço existe para nos ajudar a crescer no entendimento e proclamação do Evangelho, e para alguns, ajudá-los a descobrir o chamado e o dom de evangelista em suas vidas. Usando o guia de mentoria dos grupos de avanço, as pessoas se comprometem a se encontrarem uma vez por mês para juntas entenderem o que o Evangelho realmente é e, desta forma, poderem ajudar uns aos outros a compartilhar o Evangelho de forma fiel e clara. A prestação de contas é um conceito muito importante no processo de mentoria, nos ajudando a ser um povo santo que leva uma mensagem santa, bem como o povo que aproveita as oportunidades para repartir a mensagem de Cristo. O benefício dos grupos se estendem além do horário de reunião do grupo, pois todos os integrantes são encorajados a manterem contatos regulares uns com os outros, a fim de repartir testemunhos, pedidos de oração e desafios que possam estar enfrentando. Os grupos são facilitados por um cristão maduro, mas todos estão juntos na jornada de conhecer a Deus e o Evangelho de forma mais profunda, e assim repartir o Evangelho de forma clara e intencional com o mundo. Para maiores informações, entre no site advancedgroups.org. Advance é essa ferramenta que tem abençoado muitas igrejas e muita gente. Já está em 91 países, tem aí cerca de 11 mil pessoas em grupos no mundo inteiro. E no Brasil também temos aí muita gente envolvida, muitas igrejas de norte a sul. E se você não conhece, entra no site do Advance e descubra mais. Nós vamos passar uma parte agora para falar um pouco sobre as viagens que estão para acontecer. Vai ter viagem para o Quênia, também a viagem para a Alemanha. E como é que está a animação de vocês para a viagem, pessoal? Está chegando, tem muita coisa para acontecer e nós aqui já estamos também animados em oração e vamos ter a alegria de perguntar aqui também para sondar vocês em termos de expectativa, desejo, áreas que vocês querem também se envolver aí. E a primeira vai ser a Larissa. Larissa vai estar indo para o Quênia e você podia contar um pouco mais por que você está aí empolgada e como é que vai ser a missão que nós vamos ter lá no Quênia, Larissa? Claro, posso sim. Oi, gente. Privilégio de falar com vocês. E, de fato, ir para o Quênia vai ser algo inimaginável. Estar aqui na Europa tem sido, estar aqui na Inglaterra tem sido, e agora a gente vai para outro continente. Nesse tempo no Quênia, a nossa programação é fazer um evangelismo de rua mesmo, conversar com algumas pessoas. Eles vão ter lá um festival de evangelismo, muito voltado para crianças, adolescentes, o que a gente chama aqui de youth. Mas não só isso, nós vamos também estar trabalhando com algumas igrejas. Então, de fato, compartilhando o Evangelho. Eu não consigo nem descrever qual foi o meu sentimento quando eu recebi a notícia que eu iria ao Quênia, iria ao continente africano. Eu nunca estive no continente africano, essa vai ser a minha primeira vez. E eu realmente estou muito animada para isso. O que Deus vai fazer lá, eu tenho certeza que coisas poderosas, que a gente vai ver milagres, pessoas com vidas restauradas. E o que vocês vão estar fazendo lá no Quênia? Você tem uma ideia já assim, só para dar... Tenho sim. Nossa programação está completamente cheia e em alguns horários nós vamos estar nos reunindo com alguns líderes de igreja mesmo lá, conhecendo um pouco da cultura, conhecendo como é que tem sido lá os desafios do cristianismo naquela região. Em outros, a gente vai estar de fato nas ruas, fazendo... esse contato, isso que eu mencionei, de estar compartilhando o Evangelho, a gente chama de 1 a 1, conversando com as pessoas, entendendo como está a vida delas, e dizendo que existe esperança, e essa esperança é Jesus. Em outros momentos também, a gente vai estar em alguns almoços, jantares, conhecendo também da realidade ali, cultural das crianças, particularmente das crianças, e trabalhando com eles. Essa viagem para o Quênia vai acontecer na parceria com a Rede Global de Evangelismo, da Luiz Palau Association, e também vai ter um festival fantástico acontecendo lá no Quênia, e também a gente aí está esperando muita gente sendo salva. E do Quênia nós vamos para o pessoal que vai para a Alemanha. E Stephanie, nós aqui sabemos que você vai levar um pouco dos seus dons musicais para trabalhar lá. Mas o que você pode falar para nós um pouco sobre a viagem, o que vocês vão estar fazendo na Alemanha e qual que é a expectativa também nisso tudo? Cara, falar de expectativa, fico até animada, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é que quando você gera expectativa em Deus, Deus sempre acaba nos surpreendendo, cara. E assim, minhas expectativas estão lá no alto. Como missionário, a gente, como diz na Bíblia, a gente é como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente só vai seguindo o que o Espírito Santo tem nos gerado. E eu sei, assim, que a gente cria uma programação, a gente
vai para a escola, vamos fazer evangelismo de rua. A gente tem uma programação incrível. E eu sei, cara, que Deus vai fazer muito mais do que a gente tem esperado. Então a gente tá com uma programação, a gente vai para lá no dia 17 de maio, vai voltar no dia 25. Vamos trabalhar bastante com adolescentes, temos bastante programação para ir nas igrejas, nas escolas. E também, cara, vamos ver como é que tá esse país, essa comunidade, vamos nas ruas, vamos... assim, cara a cara mesmo, e mostrar um pouquinho de Jesus para eles. E é isso. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar é que muitas vezes o pessoal do Brasil pensa, mas a Alemanha, que é um país cristão, berço da reforma protestante, precisa ser evangelizado? E a resposta é sim. A nova geração aqui na Europa, aqui também no Reino Unido, a nova geração é gente que nunca ouviu falar de Jesus. Então é incrível como em menos de uma geração aí já houve esse distanciamento, e como já existe na Europa gente que nunca ouviu falar de Jesus. Em vários desses cenários das escolas que vão se passar, essa é a realidade. Então a realidade de missão na Europa também é algo que tem mudado muito, e é uma necessidade muito emergente nisso. A Beatriz também vai estar indo para a Alemanha. E qual é, Beatriz, a sua expectativa aí do que você espera ver Deus fazer nessa viagem e nesse tempo que nós vamos ter lá? Oi, gente, tudo bem? Bom, minhas expectativas estão bem altas. Eu gosto muito de orar e pensar grande. Eu quero ver um avivamento lá. Eu quero ver pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas restauradas, histórias transformadas, famílias transformadas e, quem sabe, o país inteiro transformado, por que não? Deus pode. Amém. E claro que tudo isso só pode acontecer com apoio de oração e também o apoio financeiro. Mas, especialmente sobre oração, quão importante é a parte da oração. Jorge, você poderia partilhar para nós alguns pontos práticos sobre o que aqueles que estão nos ouvindo podem nos ajudar em oração? É o nosso outro irmão peruano que está aqui conosco na escola, e ele vai partilhar para nós em espanhol. Então, essa vai ser uma live com muitas línguas. Claro, bueno, he considerado 3 puntos en los cuales nos pueden ayudar en oración. Y el primer punto sería para que todas las actividades que se han programado sean desarrolladas de la mejor manera, para que nuestros grupos de diferentes misiones en diferentes lugares puedan desarrollar todos los dones y las capacidades que el Señor ha puesto en nosotros, para que sean realizadas con mucha excelencia. El segundo punto es para que el Señor nos dé un espíritu de coraje, de valor, para que quite todo miedo, porque a veces quizás ante la gente, ante otras personas, ante grupos juveniles, a veces como que viene ese temor, y que Dios nos dé esa fortaleza y ese valor para poder realizar las cosas para la gloria y la honra de Él. Y el tercer punto es de que la palabra de Dios sea glorificada, que su nombre sea exaltado, y la semilla que se siembra en esos corazones dé su fruto a su tiempo. Amém. Então segue esses pontos. Se você não entendeu, o Google Translator pode te ajudar com os pontos de espanhol do irmão. Mas, queridos, estejam orando por nós. É muito importante que vocês estejam nos ajudando em oração. Não apenas igrejas, amigos, familiares. Junte-se a nós em oração. Queremos ver Deus fazer coisas extraordinárias através da vida dos nossos estudantes e gente sendo salva, gente sendo transformada. Esse é o desejo, esse é o sonho, é isso que nos anima e nos empolga. E, gente, só relembrando aqui o ponto: missão se faz com os joelhos daqueles que oram, se faz com os recursos daqueles que contribuem e com aqueles que têm a coragem e a disposição de obedecer e ir. Hoje, qual é a sua posição nessa história? A posição dos alunos hoje, eles estão na posição de irem, de serem enviados. E louvado seja Deus pela vida de vocês, pela coragem de vocês. Muitos tiveram aí, deixaram a vida para trás para estarem aqui por 10 meses vivendo aqui na Inglaterra. Agora vão estar nessa viagem missionária também. E é fantástico, eu louvo a Deus pela disposição de vocês, o sacrifício que até aqui eles já fizeram para poderem ir, para poderem servir, para poderem abençoar outros que estão lá longe e que não ouvirão se não forem enviados. Mas qual que é a tua posição hoje? Talvez amanhã vai ser a de vir. Se você quiser também conhecer mais ou vir para a escola, você pode entrar no nosso website, que é message.org.k/MSE,
E lá você vai ter também mais formações, como se inscrever para a escola, como vir participar deste programa também. E, queridos, que você possa ser alguém que nos ajudará. Vai estar tanto na parte da oração, como também na parte financeira, nos dando apoio. A verdade nua e crua é essa: sem a sua ajuda não é possível. Sem o seu apoio não é possível. Nós precisamos trabalhar e apoiar-nos uns aos outros dessa maneira. Por isso que, se teu pé talvez nunca pisar no Quênia, que o seu recurso chegue lá através do suporte à vida da Larissa. Se você talvez nunca for na Alemanha, que por meio da sua doação, o George, a Beatriz, a Stephanie e os outros estudantes possam fazer uma grande obra e levar muita gente para Jesus na Alemanha. E você e eu teremos a alegria de ter parte também, por estarmos juntos nesse aspecto, servindo e trabalhando em missão. Conheça mais, saiba mais, apoie mais e junte-se a nós. Há muitas histórias que estão por vir, estamos aí animados e, por favor, caminhe com o pessoal e também no Instagram e conheça mais sobre o que está acontecendo aqui no Message School of Evangelism. Uma boa noite, Deus abençoe e que a gente possa, muito em breve, contar mais histórias para vocês. Um abraço!